Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, gente. Boa noite a todas, todos. Eu sou Gisele Federici, estou aqui com o Rodrigo Quinan, que já esteve em várias aulas nossas, e a Marcela Barba, que também já esteve. E hoje a aula é do Rodrigo Quinan. Hoje o Rodrigo passa de integrante da Conecta e entrevistador comigo, né, dos professores, para professor. Essa UF tem professores muito jovens, né? A gente teve aqui o Vanderlei também. E foi impressionante, uma aula muito boa. Hoje, aula de Teoria da Conspiração, uma introdução, 13ª aula. E o Rodrigo Quinan, ele é mestre e é doutorando em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e estuda teorias da conspiração, crise epistemológica, ascensão de movimentos fringe, ascensão do alt-right e ficção seriada televisiva. Vou passar para a Marcela Barba, primeiro, para cumprimentar, depois já passo de vez para o Rodrigo. Tudo bem, Marcela? Boa noite, obrigada pela presença aqui. Tudo bem, Gisele, tudo bem, Quinan? Um grande prazer estar aqui com vocês essa noite para ver um pouco sobre teorias da conspiração. Acho que é um tema super relevante para todos nós aqui hoje acompanhar. Relevante e intrigante, não sei para vocês, mas eu super gosto. Quinan, obrigada pela aula e que a gente vai ter, né? E te agradeço também. Boa noite. Nada, é um prazer estar aqui. Eu estou escalando, de moderador para professor, e a aberturazinha é com a minha voz também. Eu reparei isso depois que você participou aqui a primeira vez. Falei, Reinaldo, é o Quinan que está narrando. Sim, faz tudo. Muito orgulhoso, parte do Rede Conecta, junto com Marcela, com o Rei. Está sendo muito legal o curso. Eu vou compartilhar a tela dos meus slides. Compartilhar a tela, deixa eu ver como que é. E eu compartilhei aqui na tela, sempre lembrando para vocês a importância de apoiar a Rede Conecta, formada por diversos pesquisadores da UF e de outras universidades. Sim. E que precisam de apoio. Então, tem aqui um Pix e tem um Catarse também na tela. apoio@conectaedu.com é o Pix. Tá? E tem um Catarse também. Fiquem de olho, vai ficar rodando aqui. A palavra é sua, Rodrigo. Ok, muito obrigado, Gisele. Como a Gisele disse, e Marcela, esse é um tema muito intrigante, e esse é um tema que rende muito o que falar. Eu dei um curso como parte do meu estágio de docência na UF no começo de 2020, que foram 10 aulas falando sobre teoria da conspiração, podiam ser 15. Por isso que eu não tive pretensão de fazer uma coisa definitiva, é nada assim, e coloquei até no nome da aula como uma introdução ao estudo das teorias da conspiração, que eu tenho estudado desde o mestrado. E esse é um estudo que eu comecei em 2018, mas com a pandemia ele ficou ainda mais importante, né? Com o Covid, teorias da conspiração explodiram, o que não foi surpresa, já que esses momentos quentes, como chama o Lévi-Strauss, esses momentos de crise, são momentos que as teorias da conspiração mais crescem, a gente vai ver durante a aula isso. E eu espero que vocês gostem, espero que eu esteja à altura do curso. E não quero perder muito tempo, quero uma aula dinâmica para ter tempo para as perguntas do pessoal no final. Então, a gente já começa do começo, perdão o pleonasmo,
o que é uma conspiração, não uma teoria da conspiração. Né? Isso vem do latim, né, de sussurrar juntos. Né? O que seria? Seria quando pessoas secretamente conspiram, né? Secretamente planejam fazer mal a outras pessoas. Né? Então, uma conspiração teria que conter mais de um integrante e teria que necessariamente ser secreta. Né? Outro fator é a agência. Né? Como eu escrevi no slide, os conspiradores não só cometem atos ilícitos e obscuros, mas fazem deliberadamente. Tudo no mundo das teorias da conspiração, como a gente vai ver hoje, é de propósito. Está tudo interconectado, não existe coisas aleatórias, está tudo acontecendo intencionalmente. Né? E a gente vai ver por quê. Existe um motivo por trás dessa linha de raciocínio. Né? Até coloquei, ignoram a possibilidade de acidentes ou acasos. E o que são teorias da conspiração? Seriam a tese de que indivíduos, ou grupos ou instituições estão se reunindo secretamente para fazer atos ilícitos e ocultos que vão prejudicar alguém. Esses atos, né, até coloquei a parte dos grandes eventos no slide, são atos que possivelmente mudam o percurso da história, seja o percurso um percurso maior de países ou de uma política local ou alguma coisa assim. São atos que vão mudar de forma determinante a história, vão mudar de forma determinante o que está acontecendo a seguir. Então, como elas se estruturam? Né? As teorias da conspiração, geralmente, em grande parte, especialmente as mais politizadas que a gente tem tido contato, né, e enfrentado nos últimos anos como desinformação, elas têm um espectro populista onde um povo comum, entre aspas, seja lá qual for esse comum, é prejudicado por uma elite secreta, seja lá qual for essa elite. Né? São ideias extremamente maleáveis, ideias que vêm muito da cabeça de quem está elaborando as teorias da conspiração. E as teorias da conspiração não podem ser verdade, porque no momento que elas são provadas como verdade, elas viram parte da história. Até coloquei o MK Ultra, a gente vai voltar brevemente nele depois. Os conspiracionistas, eles partem de uma perspectiva de urgência. Todas essas teorias de conspiração têm uma ideia de que alguma ação tem que ser tomada urgentemente, porque alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Alguma coisa está a caminho de acontecer. Tem essa antecipação, esse sentimento, assim, antes da tempestade, de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está sendo bolada, e muitas teorias da conspiração. E aí tem essa ideia do acelerador, né? Que são indivíduos que, e aí a gente entra muito na problemática dessa ascensão das teorias da conspiração, os aceleradores, pessoas que podem chegar a ponto de fazer as coisas com as próprias mãos, né? Ir lá e cometer ataques violentos para evitar que o que a conspiração aponta que vai acontecer, aconteça. Então, a gente tem dois exemplos que eu coloquei. Um foi o ataque em Oklahoma, em 95, lá nos Estados Unidos, que um grupo de conspiracionistas de extrema-direita, isso foi o maior atentado terrorista doméstico da história dos Estados Unidos, e o segundo maior, acho, depois do 11 de setembro. Eles se juntaram crentes de que o governo, em teorias da conspiração, de que o governo americano ia implementar uma ditadura socialista e coisas desse tipo, coisas que, infelizmente, a gente está familiar aqui no Brasil hoje em dia, e eles decidiram ir num prédio governamental, que eles calcularam que tinha bastante gente da polícia e da justiça, e explodiram bombas que eles montaram, bombas caseiras, causando essa destruição horrível e muitas mortes. O outro foi em 2011, incrivelmente já passou 10 anos dele, mas ele é um outro exemplo contemporâneo que diz muito sobre essa aceleração para agir em torno de teorias da conspiração. Esse cara na Noruega descobriu desse acampamento progressista que estava tendo, né, ativistas políticos progressistas, e ele, que era crente no marxismo cultural e outras teorias da conspiração de extrema-direita, foi lá, ele inclusive deixou manifestos escritos no computador dele, ele foi na internet também, e ele foi lá armado e matou um monte de gente, limpou, falando que era o dever dele limpar o futuro da esquerda na Noruega antes que a esquerda implementasse uma ditadura comunista e blá, 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 e as coisas que, como eu disse, infelizmente, a gente está se acostumando cada vez mais a ouvir nos últimos anos, aqui no Brasil também. E tem um derrotismo na retórica da teoria, em
grande parte da retórica da teoria da conspiração. Existe teoria da conspiração da esquerda, da direita, de nenhum dos dois. Teorias da conspiração que não são politizadas necessariamente, mas em muitas delas, especialmente as mais politizadas, especialmente as da extrema-direita, existe um caráter derrotista, que é que, por exemplo, sempre que tem uma data que alguma coisa vai acontecer. Incrivelmente, um pouco antes de eu dar essa disciplina na UF, esse meu estágio de docência no começo de 2021, sobre teoria da conspiração, eu peguei um Uber, e quando eles começam a falar, eu sempre puxo o assunto com eles, porque muitas vezes vem coisas de teoria da conspiração, então vira uma espécie de pesquisa de campo. Muitas vezes eu nem preciso puxar, vocês sabem disso, né? Que eles vão e falam. E aí, esse Uber me falou para tomar cuidado, que no dia tal, 17, sei lá, de março, o Mourão, o presidente Mourão e o Gustavo Lima iam usar algum dispositivo de mudar o tempo para, junto com o Covid, matar 85% da população no Brasil. Ele falou que com certeza ia acontecer. Ele até me passou o WhatsApp dele, eu não adicionei, falou, vai acontecer, não se preocupe. Ele era o Thanos, né? Oi? Ele era o Thanos. E não aconteceu, mas faz parte. Essa é a mágica, essa é a conveniência. Até coloquei no ponto 3 desse slide. A conveniência das teorias de conspiração. Se nada aconteceu, é porque faz parte também da teoria da conspiração. Algo dentro da conspiração levou a não acontecer. Está tudo no jogo ainda. O Trump, lá com o QAnon, né, que foi a teoria da conspiração de que o Trump ia decretar um estado de sítio para perseguir os políticos democratas nos Estados Unidos, que seriam vampiros, pedófilos, satanistas. Sim, isso. Nenhuma data do que, né, que eram as mensagens na internet que um perfil postava, nunca chegava, mas tudo bem. Estava de acordo com os planos não chegar, eles já inventavam outra desculpa. É tudo muito conveniente no mundo das teorias da conspiração. Tudo faz parte da conspiração. Inclusive, existe uma livre associação que abriga várias contradições, que, por exemplo, teorias de conspirações podem ser seculares, não falar de religião, mas ter estruturas que remetem diretamente a cultos apocalípticos, a literalismos bíblicos. Elas podem ser não excludentes e até contraditórias, como no Covid existia um estudo que apontou que as crenças de teorias da conspiração do Covid são, em grande parte, contraditórias, ou seja, alguém pode acreditar que o Bill Gates causou o coronavírus, né, como a gente ouviu, a mesma pessoa acredita que foi a China, e tudo bem, isso coexiste. Ou pior ainda, uma pessoa pode acreditar numa teoria da conspiração que a China causou o coronavírus de propósito, como uma arma química, e ela pode também acreditar numa teoria da conspiração que a China deixou vazar o vírus por acidente. Embora isso seja completamente contraditório, é uma grande conveniência que monta esse discurso. E o melhor de todos, né? Elas são extremamente anti-ciência, os cientistas estão errados o tempo todo, mas quando eles vão analisar alguma coisa, eles param um vídeo e começam a falar das leis da física e das leis da química, né? Então, eles são meio que contra os cientistas, mas eles gostam da ciência, esse tipo de conspiracionista. Como eu falei, existe delas crescerem, né, em momentos de crise, não só os grandes momentos de crise, como o Covid, mas os pequenos momentos de crise no dia a dia. Existe até o conceito do sociólogo Rick Beck, dos anos 90, ele fala da sociedade de risco, né? A gente está rodeado de perigo, de morte em torno da gente. Quando a gente entra num carro, a gente tem risco de morrer. Quando a gente tem as guerras, tem os desastres naturais, tem enchentes, tem, enfim, acidentes. Esse é um mundo caótico que as pessoas perdem a agência. Cada vez mais as pessoas, embora a ciência prometa isso com a racionalidade, mas cada vez mais as pessoas não têm controle da vida delas mesmas. Cada vez mais as pessoas não fazem ideia do que vai acontecer, porque no mundo, grande parte dos acontecimentos, talvez a maior parte deles é aleatório. Existe a ação humana, com certeza, que influencia isso. E a gente tem que agir em cima dessa ação humana, mas muitas coisas são aleatórias, muitas coisas dependem de alinhamentos de coisas que a gente não faz ideia que estão interligadas. E esse pensamento da teoria da conspiração, ele reduz tudo a um mundo talvez mais cristão, talvez mais antigo, a um mundo onde está tudo bem. Esse é o mundo. O Olavo de Carvalho, ele pode parecer um doido, mas esse é o mundo dele. É um mundo onde está tudo bem, onde está tudo certo, onde a gente vai ser bom, a gente vai para o céu, e onde você vai ser ruim, você vai para o inferno, e onde
você pode fazer o que você quer. E não existe essa quantidade de dúvidas que a ciência levantou e causou essa crise, né, não intencionalmente, em parte, causou essa crise institucional, né, a dúvida, o risco, como uma coisa no nosso dia a dia. E aí eu tenho até exemplos, eu vou falar depois, deixa eu só ler se eu falei alguma coisa aqui. Sim, né, um século com guerras, um século que diminui muito a confiança da gente nas instituições. A gente vai falar isso um pouco depois, mas durante o curso a gente falou de crise epistemológica várias vezes. Quem está acompanhando já é familiar. E aí, os exemplos que eu trago justamente disso, né? O aquecimento global, que existe a teoria da conspiração de que não existe o aquecimento global. Ele é um futuro assustador para a humanidade, né? Um futuro que o nosso planeta vai entrar em colapso. Ele aponta uma coisa que tira o sono, que potencialmente tira o sono da gente de noite, se a gente não se cuidar. E a teoria da conspiração, com ele, ela traz de volta um mundo normal, onde isso não existe, onde os cientistas tais inventaram isso por causa de dinheiro, por causa disso, daquilo. E aí, claro, isso reflete muito o demográfico que vai acreditar nisso, né? Um demográfico que não está predisposto a acreditar na ciência vai se alinhar mais com esse tipo de narrativa. E, claro, que entra também o interesse financeiro, né? O Trump, no governo dele, abraçou o negacionismo do aquecimento global e foi recompensado financeiramente, né? Tinha empresários também com esse interesse. Outro exemplo que eu coloquei foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, quando existia teorias de conspiração que não, algo horrível assim não pode acontecer, uma crise igual aquela. Aquilo aconteceu porque empresários democratas queriam eleger o Obama. Pronto, é muito mais fácil entender o mundo. Dessa forma, o 11 de setembro é o meu favorito, eu acho. Que, assim, o 11 de setembro é uma teoria da conspiração que pessoas de esquerda e de direita, de extrema-direita, acreditam que foi um atentado dos Estados Unidos contra ele mesmo. Né? E isso, o que para mim isso representa, assim, que o Al-Qaeda não era um dos maiores grupos terroristas do mundo naquela época. E os Estados Unidos, naquela época, em 2001, né, ele era chamado não de potência, mas de hiperpotência. Ele era o país que sobrou, né, no mundo que China e Rússia estavam se reerguendo ainda, enfim. Ele era o país que sobrou depois da Guerra Fria. A ideia de que um grupo pequeno consegue causar, que um grupo igual ao Al-Qaeda, não pequeno, mas relativamente médio, consegue causar um atentado daquele, usando poucas pessoas, uma dezena de pessoas conspirou, aí é conspirar de verdade, na teoria, para derrubar as torres e atacar o Pentágono, né, no mesmo dia. Isso é impensável, assim. Como que os Estados Unidos ia dar esse mole? Como que eles poderiam ser não tão fortes quanto eles são? E aí existe essa teoria de que eles mesmos causaram um ataque para invadir o Oriente Médio. E não tenho dúvida, né, que eles invadiram o Oriente Médio com interesses financeiros. Eles usaram o 11 de setembro a favor deles, com certeza, isso é fato. Isso é fato, é história, é geografia e sociologia. Mas a teoria da conspiração tem muito uma negação dessa, uma negação de que o mundo alinhado, que era o mundo dos Estados Unidos, está tudo bem, e aquilo pode desmoronar de uma hora para outra, por forças externas do Oriente, que as pessoas nem tinham ouvido falar. Então, eu falei embaixo da guerra também, levanta esse tipo de quebra a teoria da conspiração, muitas vezes de uma forma conservadora, resgata esse mundo normal. Muitas das mais importantes fazem isso. É importante lembrar disso. Esse é um conceito que eu vou passar rapidamente, mas eu acho muito importante, que é o estilo paranoide, que foi de um texto escrito por esse autor, Richard Hofstadter. Ele é uma espécie de pai dos estudos de teoria da conspiração, mas eu acho que isso serve para mais do que teoria da conspiração, esse conceito. Ele fala especialmente dos Estados Unidos. Ele fala que existe uma política americana baseada em um inimigo, em descobrir um inimigo e construir toda a sua política pública em cima de atacar ele, né? Eles já foram, desde que os puritanos saíram da Inglaterra e tal, eles já foram os indígenas, os negros, os judeus, os católicos, os comunistas, homossexuais. No Lavanger, né? Nos anos 50, na perseguição, os árabes, no pós-11 de setembro, os chineses, mais recentemente os russos, muito esse ano, de que é uma política de que existe um inimigo, é uma política de paranoia, que existe um inimigo e ele deve estar fazendo alguma coisa de errado e a gente tem que destruir ele antes dele fazer alguma coisa de errado. Isso é extremamente americano.
Eu acho que isso explica o caso do Texas, que a gente viu outro dia. Em parte, ele dá uma explicação que as pessoas, inclusive de esquerda, que estão batendo muito na tecla do armamentismo, né? Com razão, tudo bem, ter arma não é bom, mas existem países igual o Canadá, países de caça, que tem muita arma e não acontece um massacre por dia, igual nos Estados Unidos. E qual a diferença, né? A diferença é que os Estados Unidos está, desde a fundação dele, desde o coração dele até hoje, amarrado nesse estilo paranoide, esse estilo de que alguma coisa está errado, esse estilo, inclusive, patológico, você pode analisar isso com a psicologia, de que existe alguma coisa errada, a gente tem que destruir essa coisa antes que ela faça algo de muito ruim, né? E aí, eu falo do inimigo, o Walker, que é um cara que pesquisa teoria da conspiração, ele identifica o inimigo de fora, o de dentro, o acima, o abaixo, e o inimigo, precisamente na minha dissertação, e quando eu escrevo texto, eu estou falando de bode expiatório, é o termo que eu uso, em inglês é o scapegoat, embora ele possa ser meio estranho, porque às vezes a gente vai pegar alguém grande, alguém forte, e chamar de bode expiatório, mas é mais para a linguagem de estudos de teoria da conspiração mesmo, mas inimigo em comum é outro bom termo. Por exemplo, a gente vê o inimigo de fora, ele seria a ideia de que existe uma influência externa infiltrada no seu país, infiltrada na sua nação, para destruir e para degradar ela. Isso seria exemplificado no Eurábia, que é a teoria da conspiração da extrema-direita europeia, de que os islâmicos estão migrando para a Europa, estão vindo de fora, para se juntar e para destruir a civilização ocidental, né? O mundo cristão é constantemente o que vai ser destruído nessas teorias da conspiração. Ou as do Obama, as que falam que o Obama era estrangeiro, a gente vai falar disso daqui a pouco, um pouco mais, e que ele virou presidente dos Estados Unidos num plano para destruir os Estados Unidos a favor de terroristas, enfim, de estrangeiros. E aí tem a de dentro, a do inimigo de dentro seria essa, né, do 11 de setembro, de que o Bush causou o 11 de setembro, alguém dentro do seu governo fazendo mal contra ele mesmo, né? Eles chamam muito isso, que isso existe em guerras também, que é o false flag, que é quando você faz um atentado contra você mesmo para colocar a culpa no inimigo. Isso, a história das guerras é recheada disso, inclusive de coisas que a gente nem desconfia, com certeza. E o 11 de setembro foi acusado de ser o false flag, um ataque false flag, causado por uma própria força interna de dentro do governo. E aí tem a de cima, né? A de cima fala de elites poderosas manipulando as pessoas comuns para ganhos políticos e corporativos. O Bill Gates, no Covid, ele foi alvo de várias teorias de conspiração. O lance do Illuminati, que fala de que elites secretas estão orquestrando as coisas e tal. Eu coloquei a China, mas eu estou um pouco arrependido, que eu posso enquadrar a China aqui, mas eu queria ter colocado o Jorge Soros no slide. Agora que eu pensei nisso. Jorge Soros é um rico, um bilionário húngaro que financia movimentos, né, liberais pelo mundo, e ele é vítima de várias teorias da conspiração, como se fosse um plano dele, comunista, alguma coisa assim, enfim, um cara que é bem capitalista, um cara que quebrou o banco na Inglaterra nos anos 90, mas só passando exemplos. E aí, esse a gente é fácil de identificar, o inimigo abaixo, que é a ideia de que grupos marginalizados, pobres e completamente vítimas na sociedade, na verdade, não são vítimas, na verdade, eles têm um plano secreto de destruição. Essa é a favorita do extrema-direita, é isso que a gente vê aqui no Brasil. Essa é a teoria que fala de que existe um plano secreto das feministas e da esquerda para institucionalizar a pedofilia e instaurar uma ditadura comunista, uma ditadura gay, alguma coisa assim. Eles pegam... É uma ideia, a gente vai ver quando falar do marxismo cultural mais para frente, um pouco mais. Mas eles pegam... Por exemplo, quando você fala de LGBT, você fala de pessoas trans, que é um dos grupos mais discriminados, sem sombra de dúvida, de toda a sociedade, mais desfavorecidos, historicamente. Na teoria da conspiração de extrema-direita, ele vira elite, incrivelmente. Eles viram forças secretas que estão organizadas para destruir a família tradicional e a sociedade cristã, enfim, e coisas assim. Aí eu venho falando de cultura da conspiração, que é mais ou menos o que a minha dissertação foi sobre. O que é a cultura da conspiração? É uma cultura de que as pessoas não mais estão acreditando só em determinadas teorias da conspiração, mas estão comprando um pacote
de que se você acredita em uma, você vai ter que acreditar em mais, e vai ter que votar em tal político, e vai ter que ter tal outra crença, outra coisa assim. E aí eu falo que acontecimentos dos anos 60 e 70, que a gente vai passar rapidamente daqui a pouco, vão lembrar a gente dessa desconfiança institucional, como que se acentuou essa desconfiança institucional. E o ceticismo e a dúvida vão virando o traço do indivíduo moderno. Igual eu falei, a gente está cada vez, nas últimas décadas, mais suspeito. As coisas funcionarem, as coisas públicas funcionarem, é uma coisa que a gente não espera, pelo menos desse lado do mundo. E aí, nesse mundo tão ambíguo e certo, a cultura da conspiração também é uma coisa bem capitalista, assim, no sentido de virar um estilo de vida. Você é agora um tipo de pessoa que acredita em teoria da conspiração. Igual na música, você compra lá as roupas pretas, você compra os discos de tais bandas, pronto, agora você é o gótico, agora você é o punk, ou agora você é isso. Vira uma identidade, o conspiracionista, né? E isso traz nesse pacote, assim, você não mais acredita nas teorias da conspiração, mas também, por exemplo, doutrinas New Age vão se aproximando das teorias da conspiração, pseudociências, enfim. E aí, essa linha de verdade, mentira, realidade, ficção vai ficando cada vez mais borrada, assim, esse mundo, esse supermercado de ideias capitalistas, onde você pode acreditar em tudo isso, e está tudo bem, é mais uma crença que você compra. A gente pode, no curso de teoria da conspiração, com mais aulas, poderia ser uma aula inteira falando do encorajamento neoliberal, de construir isso como uma identidade, de construir crenças não legitimadas como mais um produto no supermercado de supermercados de ideias neoliberal, de como que vai lá, ok, o New Age, o esotérico vai dar as mãos para o antivacina, para o terraplanismo, enfim. Mas aí o acontecimento, né, até porque eu acho legal a gente trazer teorias de conspiração para cá, exemplos práticos, não só teóricos. A mãe das teorias da conspiração é o assassinato do Kennedy nos Estados Unidos. Né? O Kennedy foi assassinado em Dallas em 63. O assassino dele, Lee Harvey Oswald, no topo de um prédio, deu 3 tiros, se eu não me engano, e assassinou ele. Ele foi preso, o Oswald. E aí o que aconteceu foi bem interessante, assim, e é uma disputa de narrativa jornalística. O Oswald deu uma entrevista que ele falou: eu sou um bode expiatório, eu sou um bode expiatório, eu sou um bode expiatório. Ele não usou o scapegoat, ele usou o patsy, que é uma expressão mais coloquial de bode expiatório. Eu sou um patsy. E dias depois, ao vivo, para todos os Estados Unidos, ele foi ser entrevistado mais uma vez, ele sendo transferido na delegacia, e veio um comerciante local, Jack Ruby, de Dallas, e deu um tiro e matou ele. Os Estados Unidos inteiro viu esse episódio super violento. Esses 2 episódios super violentos foram vistos pelo país inteiro, né? E esse do Jack Ruby, que realmente pareceu muito uma queima de arquivo, chocou muito todo mundo. Mas o que aconteceu oficialmente é que isso não foi questionado pelo jornalismo. O jornalismo tomou a frente para construir o caso Kennedy. O que aconteceu? Ele construiu o imaginário do Camelot, né? O governo Kennedy, de verdade, ele era um governo em crise, por causa da falha da Baía dos Porcos e questões internas, e o Kennedy traindo a Jackie O. Mas, após ele morrer, a mídia recriou esse momento mágico, esse período incrível e progressista, e de um bom rapaz, de um casal lindo, que foi o Camelot. E eles começaram a cobrir como uma grande tragédia nacional do Camelot, da morte do Kennedy e tudo mais. E grande parte do país, obviamente, dos Estados Unidos, chocou-se com isso, mas outra ficou indignada que aquela aparentemente queima de arquivo do Jack Ruby não foi investigada. E aí, isso meio que desgastou a autoridade jornalística e surgiram críticos contestando que o relatório oficial, o Warren Report, nunca foi divulgado pelo governo e de que a cobertura foi muito chapa branca e existiu essa distorção. E logo foi criando uma cultura em cima disso, né? Que, ok, era uma cultura conspiracionista talvez um pouco mais folclórica, como todas as que a gente vai ver, as próximas que a gente vai ver, mais folclórica e menos agressiva e violenta e extremista, como as teorias da conspiração nos últimos 10, 15, 20 anos. Mas essas lacunas ficaram abertas. Quem matou ele, quem matou Kennedy, existia outro atirador em algum outro lugar. Quem
motivou Oswald, se foi ele que matou, foi a máfia cubana, foi a Baía dos Cofres, foi a CIA. Por quê? E aí, até hoje, 42 grupos foram acusados, 82 assassinos foram especulados, 214 pessoas foram acusadas de ser envolvidas e 2.000 livros foram publicados sobre o caso Kennedy, com 95% deles, basicamente todos, entrando nas teorias de conspiração. Então, isso, mais uma evidência, né, da dificuldade de aceitar a ambiguidade na modernidade. E logo depois tem outro evento para desgastar muito as instituições. Acho que esse é um evento que tem muita influência no jornalismo no mundo inteiro, que é o Watergate. E esse não é a chapa branca, esse é um momento, não que seja o momento, mas é um momento bem peculiar que acho que o jornalismo percebe que dá muito dinheiro cobrir escândalo político. E a cobertura de escândalo político é conspiratória, se vocês pensarem bem. O Mensalão e a Lava Jato, a cobertura oficial deles são teorias de conspiração em muitos momentos, né? São tentativas de fazer o Watergate. Eles conseguiram provar que realmente aconteceu. E esse processo que terminou removendo o presidente que renunciou, que admitiu as coisas, marcou isso de que dos anos 70 para frente acabou a inocência, acabou a ingenuidade, acabou a infância. O governo é corrupto, as instituições são corruptas, a gente está cercado de coisas que a gente devia acreditar, mas potencialmente fazem mal para a gente. Até coloquei, né, que o Watergate pode ser considerado uma teoria de conspiração que se tornou de verdade, a Lava Jato não. Continua sendo... aliás, nem isso, né? A gente vai ver no final, eu falo da Lava Jato. E a partir disso, nos anos 70, a gente tem a ideia de que o homem não pisou na Lua. Que foi tudo uma farsa feita no estúdio da NASA para ganhar a corrida espacial contra a União Soviética. E aí, acho que o homem não pisou na Lua é muito, assim, um precursor de como que a internet e o computador iam servir para isso, como que a ciência ia servir. O lance de, olha, não tem, mas não tem, a pegada dele não tem tal coisa. A bandeira não está balançando, não está porque não tem vento na Lua. Mas esse tipo de coisa, né? Até coloquei como precursor do terraplanismo, que foi uma coisa que eu publiquei com o meu orientador, Afonso, e eu escrevi um texto para o 247 ano passado sobre, se eu não me engano, a gente pode colocar o link depois, que também volta com a internet, eu vou falar daqui a pouquinho da internet, volta com a internet, o computador dando as ferramentas para você pausar o vídeo, você ir e voltar, você fazer aquele documentário com a música sinistra e colocar no YouTube. E, claro, a cultura pop, o folclore mergulha fundo nisso. O lance do Elvis não morreu e da Marilyn Monroe. Livros publicados, imaginário popular em torno disso. A ufologia, né, vira um campo muito grande. Depois do caso Kennedy, na década de 70, que o caso Roswell, que foi nos anos 40, começa a ter mais atenção, mais livros, e os ufólogos começam a fazer as reuniões e virar um campo gigante da pseudociência, um dos maiores campos pseudocientíficos, que é a ufologia. E aí, já a gente pode ver esse lance da cultura da conspiração, do estilo de vida, porque a ufologia não só investiga que existe vida fora da Terra, mas ela investiga que o governo está conspirando para esconder a existência delas, que eles estão escondendo o mesmo governo que assassinou o Kennedy, o mesmo governo que está por trás de outras coisas. Então, ele deixa de ser só um campo de pesquisa, de, olha, vamos montar um campo para debater a vida fora da Terra. Existe isso? Mas não, esse é um campo para falar, vamos montar um campo para falar como estão escondendo, como estão definitivamente escondendo de forma corrupta, por algum motivo, a existência de vida fora da Terra, que aparentemente passou até aqui. E essa, né, até dando um exemplo de teorias de conspiração que não são políticas, não são necessariamente politizadas, uma que eu gosto muito é a da New Coke. A Coca-Cola nos Estados Unidos lançou, essa é mais inofensiva, eu acho, lançou um novo sabor. A Coca estava atrás da Pepsi nos anos 80, nos Estados Unidos, e ela lançou um novo sabor de Coca-Cola, que era a New Coke, a nova Coca. E ninguém gostou da New Coke. As pessoas odiaram, pediram para voltar a Coca normal, pediram, e aí a Coca-Cola voltou com a Coca-Cola normal e passou a Pepsi, logo depois de voltar.
E a teoria da conspiração é de que foi tudo de propósito. Vamos colocar no mercado uma Coca-Cola ruim, e aí todo mundo vai sentir saudade e eles vão voltar mais do que nunca. Então, vocês veem que, embora a minha apresentação, a minha aula, a gente está falando muito de coisas muito dark aqui, de coisas muito pesadas e violentas, pela urgência que esse tema ganhou recentemente, com a apropriação da extrema-direita, de coisas assim. Mas, embora a teoria da conspiração como folclore também existiu, né? Pelas décadas, né? Coloquei muito New Cook para mostrar isso também, que a gente tem uma prioridade na aula, mas de que a gente pode ir para outros campos também, outras áreas. Teoria de conspiração na publicidade, no folclore popular, enfim. E aí chegam os anos 90. Os anos 90, as teorias de conspiração explodem. Elas estão em todos os lugares, e o tempo todo, de todas as formas. Um grande motivo é que a Guerra Fria acaba em 1991, não tem mais, e os Estados Unidos não tem mais o inimigo. Ele vira a tal hiperpotência que eu falei, e aquele patriotismo de criticar o governo, não só nos Estados Unidos, mas no Ocidente, ele afrouxa, assim. Você pode até falar no Brasil isso, que a ditadura militar, aquele momento tenso, também acaba no final dos anos 80. E a gente tem um governo liberal, neoliberal, que pode tudo, tá tudo bem, pode tudo, do FHC aqui, ou do Clinton nos Estados Unidos, ou na Europa, tantos eles. Esse momento neoliberal de pode tudo, ele dá voz para você ter essas desconfianças com as instituições. Ele amplifica isso, e isso cresce, né, nas pessoas, né? Não uma suspeita enorme, ainda de forma meio folclórica, os índices de confiabilidade em governo ainda eram altos, instituições ainda eram relativamente altos nos anos 90, comparados com hoje. Mas, de repente, está em todos os lugares, está em todos os filmes dessa época. Tem um filme de JFK, tem um filme Inimigo do Estado, tem as séries, eu coloquei o Arquivo X. O Arquivo X é uma série onde todas as teorias de conspiração são verdade, ao mesmo tempo, e ela foi uma das séries mais populares no mundo, nos anos 90, uma chuva de audiência, dezenas de milhões de pessoas assistindo no mundo todo. Não foi a única, né, das séries, foram muitos filmes também. Nos anos 2000 isso continuou, né, o Código da Vinci, enfim. E a teoria da conspiração virou um tema em revistas e editoriais e tal. Será que existem aliens, né? Foi o último momento que talvez existissem aliens, antes das pessoas terem smartphone, todo mundo em todos os lugares, e as pessoas verem que, ok, alguém teria filmado alguma coisa, se algum alien estivesse por aqui. Mas foi o único momento, as luzes no céu, que foi escondido, o chupa-cabra, o governo fez isso, o governo fez aquilo. Muita, assim, foi a cultura pop mesmo, eu acho, que levantou muito essas teorias da conspiração para as pessoas. As pessoas começaram a ver isso em filmes, em séries, e a minha pesquisa, em boa parte, em grande parte, se dedicou a isso. E isso consolida mais essa cultura da conspiração, mais do que nunca. Agora, o Mulder, o protagonista do Arquivo X era um Mulder que acreditava em teorias da conspiração e na existência de extraterrestres, e a Scully, que era a cientista que não acreditava em nada, e eram os embates deles. E o Mulder é a cultura da conspiração, que ele é um personagem que o traço de personalidade dele maior é alguém que acredita em todas as teorias de conspiração, ao mesmo tempo, e quer investigar e encontrar prova de todas elas. Vira esse estilo de vida. E a internet, que é fora o fim da Guerra Fria, a internet, esse grande momento que quebra essa hierarquia informacional, uma coisa que daria um outro curso inteiro para a gente falar sobre, mas agora as pessoas que falam essas coisas, que não tinham vez nem em livrarias, talvez em convenções de ufólogos ou em revistas independentes, eram coisas bem marginais. Agora as pessoas tinham internet e as pessoas conseguiam ter o mesmo alcance, eventualmente o mesmo alcance, literalmente o mesmo alcance do jornalismo, da mídia tradicional, enfim. E de repente as teorias de conspiração estavam na internet, a rodo, em várias comunidades. No começo da internet, a gente tinha essa ideia, né, de que não acredita na internet, é tudo mentira. Quando eu era bem pequeno, eu sou de 94,
quando era novinho, fui usar a internet, os meus parentes falavam, é tudo mentira. Tudo que está na internet é mentira, não acredito em nada. Hoje, eles estão no celular e eu que falo para eles, é tudo mentira, não acredito em nada. Virou ao avesso a internet daquela época em relação a hoje. Mas é isso, caíram as hierarquias, você tem o YouTube com conspiracionistas atingindo milhões de pessoas, e não seria, não demoraria para presidenciáveis do mundo todo se unirem com esses discursos, inclusive colocando na campanha, como Bolsonaro e Trump conversaram, tiraram foto para aparecer no canal, com esses conspiracionistas de extrema-direita, né? Que usam a teoria da conspiração como arma política extremista no espaço digital. Então, o alt-right, né, como chama essa nova extrema-direita, assim, como alguns chamam, começa a pegar essas paranoias conservadoras e ressurgir esses discursos de ódio contra minorias e contra a esquerda, e, enfim, e a favor de grupos dominantes, né? Os cristãos são a vítima, o hétero é a vítima, o branco é a vítima, nos Estados Unidos, né, o policial é a vítima. Com essa ideia, né, vira uma grande ferramenta dessa direita antissistema, anti-institucional. Eu até coloquei a teoria da conspiração essencial lá nos Estados Unidos, assim, e pegando a Europa, é essa que eu falei antes, de que o Obama não nasceu nos Estados Unidos, e para mim o momento que mostrou o quão sério que esse novo conspiracionismo de extrema-direita tinha chegado foi quando estava tão forte as acusações de que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, que ele oficialmente mostrou a certidão de nascimento dele na Casa Branca. O que foi, sendo bem carioca, foi o recibão. Foi o recibão. Vocês chegaram. Eu tenho que reconhecer isso. E aí o Trump se aliou com esse discurso todo, conspiracionista. E na campanha dele, com o antivacina, enfim. Esse universo, essa cultura da conspiração, tá tudo junto agora. Tá tudo junto, você vai acreditar em tudo ao mesmo tempo. Até com o lance tribal da internet, que alguns pesquisam, é controverso, como as câmaras de eco, as bolhas, incentivando isso. Aí você coloquei, olha quantas teorias de conspiração, foi o site Mother Jones que fez isso. Quantas teorias de conspiração o Obama foi alvo pelo pessoal que, enfim, ia eleger o Trump logo depois. E aqui no Brasil, e na verdade, acho que talvez uma das maiores e mais importantes teorias de conspiração dessa extrema-direita atual é o marxismo cultural. O marxismo cultural é essa ideia que começou no Terceiro Reich. No Terceiro Reich, o Hitler criou ele apropriou teorias de conspiração que vinham surgindo na Alemanha, de que judeus e comunistas, o nome original da teoria da conspiração é a teoria judeu-bolchevique. Judeus e bolcheviques estavam orquestrando uma ditadura comunista que ia destruir as fronteiras e bababá, aquelas coisas que tinha, mais uma vez, a ação imediata tinha que ser tomada, e eles tomaram, o Holocausto foi a ação imediata tomada em cima da retórica de teorias de conspiração. E o marxismo cultural volta para cá, né? Obviamente que com a aliança dessa extrema-direita com Israel, o antissemitismo está muito mais tímido, embora ele ainda dê as caras de forma mais subliminar, mas o anti-esquerda está mais forte do que nunca, né? Esses são, antes de tudo, movimentos, essa nossa extrema-direita são movimentos que começam nos anos 90 para destruir qualquer tipo de esquerda materialista, né? Marxista, destruir qualquer tipo de alternativa, mas que fosse em direção à luta de classes. Eles têm herança em movimentos conservadores que começam lá atrás, assim, eles têm o DNA, a árvore genealógica lá atrás, e isso o amigão meu do Conecta, o Reinaldo, ele sabe muito bem explicar isso. Amigão de todos nós, ele tá assistindo essa trajetória, e o marxismo cultural fala que existe esse plano comunista da esquerda, onde valores ocidentais cristãos serão destruídos através de uma guerra cultural, onde drogas, homossexualidade, pedofilia, ateísmo seriam estimulados e oficializados, né? Para o Olavo, isso ia acontecer em qualquer momento. Não tem pessoa, se tivesse uma pessoa que eu pudesse escolher e tudo que ele falasse fosse verdade, de certa forma,
seria o Olavo. Porque o poder que o Olavo acredita que a esquerda tem, o Olavo acha que a gente vai realmente, que a gente tem força. A gente não consegue, a esquerda às vezes não consegue organizar nem dentro dela mesma as coisas. Para o Olavo, não. Desde os anos 80, ele falando do PT, e aí, anos 90, ele começa a crescer muito na mídia tradicional, coluna no Globo, coluna na Folha, né, financiado pela Livraria Cultura, né, o Olavo, que, por que não, é um teórico da conspiração, entre outras coisas, ou talvez mais do que ainda outras coisas. E ele, nessa retórica conspiracionista, é sempre isso, de que a gente é muito forte. Até antes, se você vê o lance do derrotismo que eu falei, até um pouco antes dele morrer, ele falava que assim, não, deu errado o Bolsonaro, agora a esquerda a qualquer momento vai conseguir. E a gente ficava, como assim? Várias páginas, assim, umas páginas de meme, né? Sei lá, momentos que a direita falou certo, sei lá, e sempre tem um print do Olavo levantando muito a força da esquerda pelo conspiracionismo dele, pela constante urgência de ação que ele pede, né? E aí, nesse plano, estaria basicamente todo mundo que não é o cristão branco tradicional ou protestante envolvido, né? Lá, marxistas, professores, feministas, ativistas do movimento negro, ambientalistas, indígenas, LGBTs, imigrantes, sindicalistas, tá todo mundo envolvido, assim, todo mundo envolvido no plano do marxismo cultural. Esqueci de falar, né, que lá atrás as escolas de Frankfurt, né, os sociólogos, após o término da guerra, teria começado ali esse plano, e o Gramsci, o italiano, o Olavo, particularmente gostou muito de atacar ele, de demonizar ele. Deve ser a palavra que o nome desse autor deve ser a palavra que o Olavo mais falou na vida inteira dele, provavelmente. Tamanha paranoia desse plano, disso, daquilo, pela necessidade da teoria da conspiração, do estilo paranoide e da extrema-direita de ter esse inimigo destacado. Você tem que ter um inimigo para justificar essas ações. Bolsonaro sabe disso. Enfim. E aí, essa teoria da conspiração ela estimulou também as campanhas de desinformação, dos bots e tal. Mas o kit gay é diretamente um filho dessa ideia. Assim. O kit gay é isso, um esquerdista vai incentivar a pedofilia na escola, ou a homofobia. Pronto, é marxismo cultural manifestado, né, numa fake news, numa teoria da conspiração, né, que seria maior, né? A teoria da conspiração seria de que existe um plano da esquerda, que o Haddad faz parte, o Lula faz parte, enfim. E essa e a notícia em si seria uma desinformação, ou uma calúnia, enfim. Mas mera terminologia. E aí a gente chega com esse momento que tem sucessos eleitorais de presidentes de extrema-direita conspiracionistas, usando teorias de conspiração no espaço digital, especialmente para destruir a legitimidade da oposição e para se organizar e para se legitimar. O Trump foi favorecido pelo Pizzagate, que foi uma teoria de conspiração que viraria o QAnon, que eu falei antes, expandiria, né? De que a Hillary Clinton era parte de um ciclo de pedofilia no porão de uma pizzaria de Washington. E como é os Estados Unidos, como é o estilo paranoide, como é o acelerador, né? Obviamente que entrou um cara armado lá para tentar resolver a situação com as próprias mãos. E o Bolsonaro aqui, é isso que eu falei, né? O marxismo cultural, você pode apontar ele como diretamente. Você pode analisar a teoria da conspiração no bolsonarismo de duas formas. Você pode ir a fundo com o Ernesto Araújo ou com aquele Alan dos Santos, vendo eles, ou com o Olavo de Carvalho, né? Vendo eles indo a fundo nas teorias de conspiração, livros e livros e retóricas e uma visão de mundo inteiro, ou como simplesmente na campanha eles reduzirem isso na desinformação do kit gay ou desse imaginário da esquerda, que também é tudo parte, assim, a forma mais superficial do mesmo conspiracionismo, que vai fundo com esse pessoal. E aí eles foram eleitos, o UKIP na Inglaterra, e vários candidatos fortes foram eleitos no mundo nesses anos, né, de 2015, 2016 para cá, e sempre com esse espaço, essa hierarquia do espaço digital sendo desconfigurada. Afinal, o Bolsonaro nem apareceu nos debates, só o digital serviu para ele. E aí a facada, para fechar, que com certeza a gente tinha que falar, e houveram teorias de conspiração na história que se tornaram reais. O projeto da CIA, MK Ultra, que a CIA dava LSD para prisioneiros, torturava e fazia experimentos em humanos, isso foi comprovado real, com documentos oficiais que os Estados Unidos lançou.
ou as alegações de ataques vietnamitas no Golfo de Tonkin, que disparou a guerra a entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, foram fabricados, também foi. Tudo isso virou história. E aí eu falo, né, que existe uma zona cinzenta, não é preto no branco, entre conspiração e teoria da conspiração, entre suspeitas e teoria da conspiração. A gente pode falar, falei de mensalão, ou de Operação Lava Jato, mas por que não? A gente falava da tendenciosidade da Operação Lava Jato anos antes da Vaza Jato, aí de repente teve a reportagem do Intercept, tudo virou oficial, tudo virou, eventualmente, enfim, Lula solto, absolvido. Então, existe esse momento cinzento, assim, que é complicado quando a gente fica muito tempo na extrema-direita, que a gente vai ficar muito em narrativas extremamente excêntricas e com discursos de ódio exacerbados, assim, de que, não, a esquerda vai institucionalizar a pedofilia numa escola. Isso não existe. Isso eu falo como pesquisador para vocês, não existe nenhum plano em vigor da esquerda de institucionalizar a pedofilia ou obrigar a uma homossexualidade ou qualquer coisa assim em escola nenhuma do Brasil. Isso não existe. Mas, puxando para cá, saindo da extrema-direita, a gente vai encontrar momentos tanto na história quanto hoje, de teorias de conspiração, onde a suspeita é muito mais justificada, por causa que ela está muito mais perto do mundo real, e uma teoria de conspiração que foi muito popular com a esquerda, muito popular com a esquerda nos últimos anos, é a da facada do Bolsonaro, de que a facada do Bolsonaro foi um false flag, ela foi fabricada e para ele poder se colocar numa posição, ele conspirando, no caso, prejudicando todos nós, favorecendo ele numa posição que ele seria extremamente beneficiado, que foi o que aconteceu. Assim, sendo fabricada ou não, assim como o 11 de setembro, que eu falei antes, mas assim, sendo fabricada ou não, a facada foi utilizada e exagerada de forma ideal, de forma essencial pelo Bolsonaro na sua campanha, que foi bem sucedida. Isso é um fato, eu acho, que ele usou a favor dele politicamente. A gente tem evidências na mesa para isso. A gente não tem evidência na mesa para falar que foi tudo fabricado. A gente tem suspeitas. O 247 produziu o documentário ano passado, Uma Fakeada no Coração do Brasil, do Joaquim de Carvalho, que ele investiga as inconsistências e pontas soltas na história. E aí, claro, depois é um documentário, eu assisti inteiro, fascinante, que ali é um bom exemplo de teoria da conspiração. E eu não estou falando isso para diminuir a busca independente dele, a investigação independente dele, até porque o pessoal do Kennedy, lá atrás, quando não existia ainda teórica da conspiração, eram investigadores independentes, críticos independentes, jornalismo investigativo independente. Mas existe uma construção do documentário de teoria da conspiração que está em linha com muito do que a gente viu antes. Eu não estou falando que ele está em linha com o marxismo cultural, com o discurso de ódio, essas coisas, mas é uma narrativa oficial que a gente recebe na imprensa e a gente não acredita na imprensa. Muitas pessoas não acreditam. E as pessoas vão às ferramentas que elas têm disponíveis para elas, para, independentemente, criticamente, investigar se aquilo foi se aquilo é real ou não, procurar inconsistências ali. E aí, como eu coloquei no vídeo, muito parecido com o Homem na Lua, enfim, com outras coisas assim, a gente vai nas imagens, ele foi, o Joaquim de Carvalho foi nas imagens, parou, voltou, ele tentou estabelecer uma cronologia, ele tentou colocar pontas soltas, ele colocou, às vezes, aqui e ali, uma música sinistra, configurando o gênero, e está produzido o documentário, e ele colocou o ponto dele, as suspeitas dele, independentemente, e o que me incomodou foi quando a mídia liberal, a mídia terceira via, buscou uma falsa equivalência, Esse documentário repercutiu, saiu um documentário da facada do Bolsonaro, todo mundo soube quando saiu. Várias pessoas que eu conheço falaram, eu não vou assistir não, porque eu já sei que foi fabricado. Tem bastante disso. Mas muita gente assistiu, eu vi. E essa mídia liberal, essa mídia terceira via, fez essa falsa equivalência de que, olha só, a esquerda agora está conspirando igual a direita. Os dois, o lance uma escolha muito difícil, olha,
vocês estão também duvidando da autoridade jornalística e tal, assim, especialmente uma matéria da Carta Capital, falando isso. Foi um momento bem Estadão da Capital, aquela matéria falando que... E quando que aí que a gente vê que não há equivalência, que cada caso é um caso, você não pode meramente pegar um discurso de suspeita, que é a teoria da conspiração, e equivaler toda ela ao discurso de ódio absurdo da extrema-direita, que fala de pedofilia o tempo todo, e literalmente, é a maior retórica deles. E aí que eu busco que você pega Bolsonaro, segundo aos fatos, né, a agência de fact-check contou 5 mil mentiras desde 2019, todos os dias. Assim, como que você não precisa acreditar nessa teoria da conspiração. Enfim, tem a sua opinião, mas como que você vai igualar ter a suspeita de que a facada foi usada de forma maligna ou até que foi fabricada? Como que você... De um homem que mente todos os dias, de um homem que fabrica todos os dias, tem feito mal todos os dias para todos os brasileiros. No número de mortos está aí, enfim, e de outras coisas. Como que você vai equivaler esse homem de 5 mil mentiras com uma teoria da conspiração que fala que o Haddad vai implementar a pedofilia nas escolas? É uma desonestidade gigantesca, assim. Não existe percussor para achar que Haddad tem alguma coisa a ver com pedofilia ou que ele tem algum tipo de plano, alguém da esquerda, para institucionalizar nas escolas e para distribuir um kit gay. Não existe nada. E eles sabem disso, esses veículos, que por causa que eles fazem fact-checking, eles falam que é mentira, eles mesmos. Não tem como você equivaler isso com um homem de 5 mil mentiras, talvez mais, igual o Bolsonaro, um homem que implora por suspeitas. Então, aqui era só... Eu queria fechar com isso, só... fazendo essa diferenciação, porque eu como acadêmico, eu tento muito ficar neutro na minha análise, e eu considero isso que eu falei agora uma posição de neutralidade também, porque eu estou trabalhando com o que... Deixa eu fechar. Com o que aconteceu, mas eu tento muito, assim... Aí, parar a tela. Eu tento muito não me colocar se eu acredito numa teoria da conspiração, ou enfim. E é isso, acho. Essa foi a aula. Muito legal, Rodrigo Quinan. Muito interessante resgatar todas essas teorias, né? Muitas a gente conhece. Lembrei de uma ou outra aí que não estava na lista. E eu confesso para você que assim, você deu muito mais exemplos de teorias da direita, né? Você falou da facada, que, aliás, o Joaquim, ele faria aqui uma longa fala sobre por que ela não é uma teoria da conspiração. E isso é muito interessante, porque, assim, de fato, são questionamentos, né? Mas ela é muito forte mesmo, é uma hipótese que... eu já estava fazendo a minha pesquisa de campo aqui no chat da aula, e as pessoas já estavam assim, não, mas como assim? Eu acredito, né? De fato, é uma fakeada, etc. E pode ser que a gente nunca saiba, né? Pode ser que essa resposta nunca exista, mas tem realmente muitas... O meu ponto é que, a gente ouve teoria da conspiração, e com razão, né? Completamente desgastada da fake news, desinformação, de coisas ruins. Mas o meu ponto é que é uma teoria da conspiração, é uma suspeita genuína, legítima, que isso não diminui essa suspeita, que a suspeita é justificada. Até porque, você mesmo disse no final da aula, que há teorias que se comprovam, né? Pois, conspirações, se comprovam conspirações. E aí eu te digo que eu fico mais intrigada com as teorias da conspiração da esquerda, né? E aí vou te fazer uma pergunta em relação a isso, mas antes vou ler aqui os superchats da Lia Oliveira, agradecer aqui o apoio do pessoal que está mandando superchat. Filosofar é questionar tudo,
mas não precisamos extrapolar a ponto de pairar acima do real. Bem interessante aqui essa reflexão, né? A gente questionar tanto que a gente chega a uma teoria da conspiração. Ana Márcia Micho, que está sempre mandando superchat e sempre participando das aulas aqui. Rodrigo, e como se deve agir quando a extrema-direita usa um fato verdadeiro como fake news? Pergunta fácil de ser respondida. Tô brincando, Ana. É que é o curso inteiro, né? Basicamente é o curso inteiro aqui de combate à desinformação, e essa é a terceira aula. A Vanessita diz aqui que é uma aula instigante. E alguns comentários aqui. A Olivia Reuser já tinha falado, parece a nossa fakeada, antes de você mostrar, que é quando você estava falando do Kennedy, ela falou isso. A Maria Marta Antunes diz, o Soro não é um sionista? Queria trazer esse ponto, porque o antissemitismo, ele é tão forte nessa coisa da conspiração, né? Os judeus estão conspirando sobre tudo, e todos estão ligados, assim, os judeus de esquerda, eles têm responsabilidade sobre o que o governo de Israel faz, etc. Então, isso é o antissemitismo, o que não foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que uma grande teoria da conspiração contra os judeus, e isso até teve uma outra aula aqui, que eu não sei se foi um comentário seu, ou se foi do Wagner, um professor que é da área de psicologia, que falou sobre como eles... não dá para se saber quanto tempo demorou para que a população absorvesse aquela teoria da conspiração sobre os judeus, né? E ela existe até hoje, né? Tão poderosa que é. Manuel Silve diz, queria esse material, como conseguir? Eu vou publicar aqui depois um link que tem os materiais de algumas aulas, não tem de todas porque não foram todos os professores que mandaram, mas o Reinaldo disse que já vai pedir para o Kinan e vai colocar nesse link aqui, então todo mundo ficar com ele disponível depois. E a Soledad Fernandes trouxe algo muito interessante também, que tem a ver com essa coisa da teoria da conspiração da esquerda. Que é, as constantes cortinas de fumaça fazem parte do arcabouço conspiracional para o êxito de seus propósitos. É característica presente desviar a atenção para o avanço deles e inércia populacional? Grata. Porque, assim, isso é bem importante, eu acho, porque... tem, de fato, uma tendência, eu vejo bastante no público do 247, essa tendência de entender que tudo é uma estratégia, por exemplo, do governo Bolsonaro. Tudo foi calculado para desviar a atenção de algo que está sendo votado no Congresso. Lembra de uma parte da aula que eu falei que as pessoas não aceitam que as coisas são aleatórias às vezes? Ambíguas, não há coincidência, né? Não há acaso, isso é interessante que você colocou, né? Não existe acaso, tudo está muito calculado. Então, isso é cortina de fumaça. Ele fez essa declaração porque ele quer esconder algo que é muito mais grave que está acontecendo, etc. Então, isso é muito constante, né? Queria que você comentasse um pouco esse comportamento que, de certa forma, eu não sei dizer se traz conforto ou se não traz, porque quando você fala assim que a teoria da conspiração, ela tem um mundo, ela fantasia um mundo melhor, né? Ela traz para o mundo real de volta. Por outro lado, não é muito confortável pensar que um grupo de pessoas está controlando o planeta, né? E a gente é fantoche, e a gente nós fazemos parte desse teatro. Então, assim, eu também não acho que isso é tão confortável assim. Mas, enfim, complexo. Acho que cada um pode ter uma sensação diferente, né? Então, eu queria te colocar essa questão desse comportamento, né? De achar de que tudo é para desviar o foco, falar um pouco sobre isso. E sobre teorias da conspiração da esquerda, né? Tem algumas que são bem presentes, né? O pessoal vai reconhecer facilmente aqui, e quem acreditar vai me xingar. Que todo mundo é agente da CIA, né? Todo mundo é financiado, inclusive pelo Soros. O Soros está nas conspirações de ambos os lados, de direita e de esquerda, né? E então, assim, tem as ONGs financiam as entidades internacionais, e não que não haja financiamento, é que
é possível se fazer a crítica de uma influência internacional, de financiamento, etc., sem dizer que as pessoas físicas, né, os CPFs, são agentes da CIA e respondem direto para Washington. Então, são coisas separadas. Mas a pergunta é a seguinte: você falou sobre aceleradores, não conhecia esse termo, só que os atentados, geralmente, estão ligados a teorias da conspiração da extrema-direita, né? Você conhece algum caso que veio da esquerda, né? Teorias da conspiração da esquerda criam aceleradores, porque a gente associa a violência à extrema-direita, não à esquerda. Mas queria te ouvir sobre isso, assim, se as teorias da conspiração da esquerda são mais, digamos, inofensivas, né? Ficam ali mais no campo da reflexão mesmo da filosofia. E depois eu passo para a Marcela fazer a pergunta dela. Ótimas perguntas. Eu anotei aqui. Uma é do fato verdadeiro como fake news, né? Que é muito a questão do enquadramento. Existe um argumento que a extrema-direita usa de que houve um momento na França, nos anos 70, que vários acadêmicos franceses fizeram uma petição a favor de abaixar um pouco demais a idade legal. Isso realmente aconteceu, mas num momento histórico específico, e aquelas pessoas não necessariamente estão dialogando com as pessoas de hoje, não é tudo uma esquerda na história da esquerda. Então, a forma de enfrentar isso é o que a gente tem feito durante o curso. Com contexto, as coisas ficam mais... fazem mais sentido. Assim, grande parte da teoria da conspiração, da desinformação, o ataque não é necessariamente falar uma mentira, mas é quebrar o contexto, descontextualizar as coisas, tirar as coisas de lugar. E eu acho que é isso. O lance dos judeus, né, com o antissemitismo. O antissemitismo é muito forte desde muito antes da Alemanha nazista. Os textos do Protocolo de Sião, que são os textos conspiracionistas que influenciaram esses textos das teorias da conspiração que iam causar o Holocausto, essas políticas e esses imaginários, surgiram em 1903, se eu não me engano, na Rússia. Assim, existia antissemitismo por toda a Europa. Então, tradicionalmente, teorias da conspiração começaram com eles lá atrás, e a estrutura, como no caso do marxismo cultural, né, é mantida. E aí, mas como que você pega uma teoria da conspiração antissemita, como, por exemplo, globalismo, né, essa ideia de que um grupo mundial vai acabar com as fronteiras, ou uma ideia que o Hitler falava, do fim das fronteiras, né, como um pânico geográfico com isso, e como você vai remover o elemento antissemita e ter uma retórica inteira, uma narrativa inteira que lembra, que está há mais de um século conectada com o antissemitismo. Então, é realmente isso. Pela esquerda, pela direita, os judeus têm sido, e os comunistas, claro, e o marxismo têm sido os grandes bodes expiatórios dessas grandes teorias de conspiração e tal. O lance de desviar a atenção é complicado, não é? Que, por um lado, eu acho que existe uma estratégia de comunicação muito coerente, muito agressiva no Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Mas, por outro, fica essa paranoia, né? Que isso? Ele é um super gênio, assim, de tudo que ele fala. Até quando ele fala uma besteira, não, é para distrair a gente, porque lá do outro lado ele está legalizando alguma coisa, algum agrotóxico está passando. Isso acontece muito, né, no governo Bolsonaro. Ele fala uma besteirinha e aí alguém logo descobre que na mesma semana ele está passando alguma lei, alguma coisa maléfica por baixo dos panos. E aí as mesmas pessoas ficam, uau, olha o que ele fez, ele conseguiu de novo. Existe quase que assim não um respeito, né, mas uma admissão da esquerda e da oposição em geral de que existe alguma sofisticação na estratégia de comunicação do Bolsonaro, que o tosco é calculado. Então, essa é uma pergunta que eu honestamente não sei responder às vezes. Eu fico para os dois lados.
uma hora eu penso, isso está no plano deles, esse tipo de divergência? E outra eu penso, não, ele é muito burro para fazer isso, a gente está dando... Mas o que eu digo é o seguinte, assim, é difícil responder isso sem saber o que está acontecendo por trás lá nas reuniões do gabinete do ódio. Mas o que eu digo... Perdi o ponto. Eu ia falar que Bolsonaro é gabinete do ódio, que... O que é isso que... Eu fico muito no... Existe uma coisa sofisticada e planejada e bem impulsionada e bem impulsionada nele, e que existe essa paranoia sobre... perdão, perdi o ponto, tinha uma coisa ótima, estava no ponto da língua, mas foi. O lance da teoria da conspiração ser uma fantasia de um mundo melhor, isso, Gisele, é diretamente com o conservador cristão. Porque o conservador cristão tem uma ideia de mundo melhor, que essas teorias de conspiração estão direcionadas. O Olavo tem essa ideia, que é um mundo que o homem vale mais que a mulher está cozinhando para ele, o branco vale mais que o negro, o gay é errado, o LGBT é errado, e quando ele morrer, ele vai para o céu. Esse é um mundo que a ciência destruiu, esse é um mundo que os avanços sociais destruíram, assim, essa certeza idílica. Existe o documentário do Olavo, como é que ele colocou o nome? No Jardim de Alguma Coisa. É uma coisa idílica, é uma coisa New Age. Por isso que eu falo que existe um estilo de vida nessas coisas, uma cultura da conspiração. É meio New Age o documentário do Olavo, porque ele está lá naquele mundo ideal dele, no jardim dele, com o cachimbo, porque é o mundo ideal que faz sentido para ele, o mundo conservador cristão que faz sentido para ele. E aí ele volta àquele mundo e vai lá articular as teorias de conspiração para trazer caos e diz, olhem para o nosso. Mas eu identifico isso especialmente neles, e eu concordo com você que muitas vezes isso não vai se aplicar, por causa que a ideia de que tem pessoas dominando a gente, pessoas ruins, é horripilante também. Mas existe uma coisa que eu não falei durante a aula, que é tem um certo estímulo, uma certa empolgação da teoria da conspiração, uma sensação de que você tem posse sobre um conhecimento que só você tem, e é muito importante, e é muito maneiro. Ela é uma espécie de fofoca, de super fofoca que você tem. E você quer contar para as pessoas, para o seu amigo, olha o que eu descobri, as coisas não são como parecem. Isso é um ângulo interessante também, eu acho, da teoria da conspiração, que a gente pode pensar para várias. Inclusive, especialmente essas mais ficção científica, aí, de que alguma coisa, o governo em algum lugar fez alguma coisa com isso, e o ET de Varginha, uma noite chuvosa. A história do ET de Varginha é o máximo. É o episódio brasileiro de Arquivo X. É muito maneiro. Como folclore, é um folclore moderno nosso. Talvez folclores antigos nossos, se acontecessem hoje, seriam teorias de conspiração, teriam esse tipo de coisa também, essas ambiguidades de de ter uma coisa maior que você está atingindo. Aí sim, né, o mundo não é tão chato assim, o mundo pode ser legal, ele pode existir o extraterrestre, ele pode existir super mentiras hollywoodianas e conspirações internacionais, filmes de espião. Não à toa, nos anos 90 e 2000, como eu falei, a cultura pop abraçou e engoliu as teorias de conspiração. Elas são muito legais, eu acho. Acho que, as mais pesadas da extrema-direita, não. Mas acho que isso é uma coisa que estimula as pessoas a virem hoje e ficarem no ar, assim, assistindo. Como eu ficava assistindo coisas de teoria da conspiração, até antes de pesquisar elas. É legal, assim. Tem alguma coisa secreta que neutraliza o ar mórbido, o ar dark das coisas. Evidentemente que as mais recentes são muito horripilantes para a gente sequer achar, assim, as vacinas fazem isso. As pessoas morrendo de vacina, quando você tem um parente morrendo de vacina, não, morrendo de Covid, você tem um parente morrendo de Covid, de repente não é tão legal quanto era nos anos 90, acusar que a vacina faz isso, a vacina faz aquilo. Teorias da conspiração de esquerda. Eu concordo com a Gisele, que existe uma paranoia, assim, até uma preguiça, né, de apontar o dedo e falar, você está financiado por isso, você está financiado por aquilo, você é um agente da CIA, você está vendido. Isso é até um problema da esquerda, assim, parece que a esquerda às vezes se posiciona por muito puritanismo, assim,
e o primeiro desvio ela está escrevendo para fora a outra parte da esquerda. É muito tenso, assim, por isso que eu falei, só nos sonhos do Olavo e nos meus, a esquerda é tão forte, assim, é tão organizada, assim, nem tão forte. Forte a gente pode ser, muito forte, eu acho, mas tão organizada quanto ele pensa, todo mundo alinhado. A direita também tem divergências que se instigam e coisa assim, mas na hora da eleição, da última, pelo menos, eles estavam lado a lado, apertando a mesma coisa. E aí, falando sobre essa lance da teoria da conspiração da esquerda, com certeza, Gisele, eu acho que eu acredito que os Estados Unidos fez muita coisa de ruim para o mundo e para a política internacional. Eu acredito que não, a gente tem provas disso, isso é fato. Presidentes dos Estados Unidos já admitiram isso, mas o anti-estadunidencismo, sei lá, a vibe anti-Estados Unidos, isso era muito forte nos anos 80, 90, eu acho, a esquerda, lembra? Camisas com os Estados Unidos em um risco. Muito disso, assim, trazia uma vibe, teoria da conspiração também, de que, tudo, Pearl Harbor foi mentira. E, ao mesmo tempo, é o que eu falei da teoria da conspiração da facada, existe uma relação diferente com a suspeita, uma legitimidade diferente da suspeita nesse caso. Assim, ok, a gente não sabe se o Pearl Harbor e o 11 de setembro foram mentira, eu acredito que não, mas aí a gente tem o atentado lá em Tonkin, no Vietnã, que foi fabricado. E aí, como que você faz com essa credibilidade? Mas eu concordo, por esse lado mesmo, que tem um conspiracionismo, tem certos acadêmicos, até de um período que vieram um pouco antes, que apontam que existe uma certa... Em movimentos sociais, existe também uma retórica conspiracionista. E aí, honestamente, não faço ideia do que falar disso. O que eu posso falar, por exemplo, do Louis Farrakhan, que foi o sucessor do Malcolm X, era o cara da Nação do Islã. E tinha uma conspiração de que o governo criou a AIDS, o governo distribuiu crack nas comunidades negras para viciar os negros em crack. Ele falava essas coisas. Era uma figura extrema, assim. E essas seriam também, acho que, teorias da conspiração, talvez de esquerda, porque e aí, claro, outra relação com a suspeita e com outras coisas, mas também um discurso extremista, né, do pessoal lá do Nação do Islã, e o outro, que eu esqueci o nome. Mas, enfim, em grupos assim, que especialmente no século XX, né, você encontra essas retóricas. E aceleradores de esquerda, né? Alguém de esquerda que foi mais violento. Eu não sei de caso também, não sei se existe assim pelo anti-armamentismo ser uma questão tão forte na esquerda. E se isso diminui a chance, mas é verdade que a gente tem poucos ataques de esquerda, assim, que eu consigo lembrar. Esses grupos do século XX, minoritários nos Estados Unidos, talvez fosse, mas acho uma situação muito específica também. Que isso aconteceu, assim, pontualmente no momento da história. Mas realmente mais... o discurso da teoria da conspiração, ele foi realmente abraçado e apropriado pela direita e pela extrema-direita nos últimos anos. Assim, a esquerda tem uma certa aversão, muitas vezes, em acreditar nela, e uma proximidade com a ciência, assim, as pesquisas de grau de confiança dela com a ciência são diferentes. Eu sei que é uma resposta insatisfatória, que parece que estou falando, não, a esquerda é boa e a direita é ruim. Mas é o que eu consigo pensar, eu acho. Faz sentido. Antes só de passar para a Marcela, eu vou ler um comentário aqui da Conceição Vidal sobre essa história da CIA, né? Ela fala: Gisele, se você assistiu o filme Judas e o Messias Negro, vai constatar que não existe teoria da conspiração. Tudo é elaborado nos escritórios da agência americana.
E aí o que eu queria comentar em cima disso é justamente por causa da história que quando você acaba acusando todo mundo de ser agente da CIA, isso faz sentido, né? Porque a história mostra o poder da CIA no mundo, a influência da CIA, a influência dos Estados Unidos em golpes em tantos países. Então, assim, os Estados Unidos, eles dão motivo para a gente acreditar em algumas teorias da conspiração, porque a história é isso, ela tem uma base muito real, mas aí chegar a outros pontos de que, enfim, qualquer pessoa responde para Washington, né? Você ia comentar, Rodrigo, alguma coisa? Eu falo no final, também não. Tá bom. Então, deixa eu passar para a Marcela. Marcela, o que você achou da aula? E traga suas perguntas também. Oi, Gisele, Rodrigo. Eu adorei. Eu acho que é um tema relativamente denso, né? Porque se a gente ficasse parando só nas teorias da conspiração dos UFOs, dos OVNIs, eu acho que seria muito mais fácil. Mas como são teorias da conspiração que elas acabam que mexem com governos, com estruturas da sociedade mesmo, né? São notícias falsas que ocorrem diariamente nas redes sociais. A gente teve as eleições do Trump, do Bolsonaro, teve o Brexit, tudo isso muito povoado de notícia falsa, de fantasia, de realidades. Então acaba que fica muito tenso. Podia ser mais leve, mas não é. É algo que preocupa, né? É preocupante. E até pensando no que o Rodrigo estava falando agora sobre como a esquerda quer se afastar disso, assim, né? A gente olha, por exemplo, para a questão da facada, eu falo por mim, assim, e por aqueles que estão próximos de mim, que a gente olha para ela, assistimos o documentário, achamos muito bons, mas ainda procuramos falar com cautela sobre, com receio de associar a questão, por exemplo, eu acredito na facada, eu estou corroborando algo que eu não tenho todos os fatos, eu não tenho todos os dados, não teve alguém que foi lá e disse foi falso, como nós mesmos comentamos, para ter certeza disso, talvez a gente nunca venha a ter. Não sei, esses dados, quem sabe essas informações, realmente a gente só vai saber nas próximas gerações e olha lá se a gente vai ter essa informação concreta ou não, embora os indícios mostrem, há muitos indícios que fortalecem realmente essa hipótese de que ela foi algo que simplesmente foi para fortalecer a eleição, que era uma eleição que, se a gente olhar para os dados, por exemplo, da eleição, a gente estava numa curva ascendente do Haddad, ele estava crescendo, e o Bolsonaro estava em queda. E a gente já estava no momento de virado, o Bolsonaro ficar abaixo do Haddad, porque o crescimento dele estava muito acelerado e, proporcionalmente, a queda do Bolsonaro estava vindo. E exatamente quando acontece a facada, inverte-se a curva. Então, você tem essa inversão da curva, e até como o Rodrigo mesmo falou, independentes se é falso, se é verdadeiro, ela foi muito bem utilizada, foi extremamente bem utilizada, e é algo que, se é conspiratório ou não, acarretou numa mudança de um presidente, que os dados mostravam que estava caindo, e de repente acontece isso e muda a curva, né? Então, aí eu fico me questionando sobre isso, né? Nesse receio que nós temos, às vezes, de falar é falso, e lá eu com toda certeza falar, porque não tem como ter certeza, porque muitas vezes vem aquele receio, se eu falar que eu acredito nessa teoria conspiratória, que é ou não é uma teoria conspiratória, mas partimos do pressuposto que será que eu também não vou ter que falar que as outras também são? E aquilo que eu nem conhecia, o termo que o Rodrigo falou, que é a cultura da... Ai, meu Deus, qual que é o termo? Cultura da conspiração, é isso? Eu nem conhecia, mas eu me vi nisso. Eu me vi, nossa, eu fico com receio. Eu acredito, mas eu tenho receio de falar sobre para não estar corroborando com outras conspirações, que são tantas teorias conspiratórias completamente fantasiosas, irreais, racistas, xenófobas, tudo tá ali, homofóbicas,
que parece que se você ir lá e falar que realmente existe algo de estranho ali e que deve ser analisado com mais cuidado, que dá um receio de estar corroborando com outras teorias conspiratórias que nada tem a ver com isso, que são do outro lado. Então, até eu fiquei pensando o que você sugere, assim, sabe, Rodrigo? Por exemplo, como que a gente age nesses casos? Porque não dá simplesmente para fechar os olhos. Por exemplo, é muito legal que no 247 a gente tem o documentário, eu acho que a gente precisa mais disso mesmo, sabe? Eu tenho essa dúvida, eu vou lá e eu vou fazer todo um serviço investigativo sobre isso, então eu não fico apenas na teoria conspiratória, eu vou além disso. Mas muitas vezes a gente não tem esse tipo de dados, muitas vezes a gente não tem como ir atrás, então como que a gente pode agir nesses casos? Simplesmente não ignorar, mas ir com cautela, eu não sei, assim, diferenciar essa questão de não é só mais uma teoria da conspiração, mas eu também não vou ignorar isso, que às vezes eu acho que pode acontecer esse dilema. E aí, eu vou fazer mais uma pergunta, porque eu separei várias, mas eu sei que estamos no adiantado da hora, né? Sobre a Covid, né? Eu fiquei pensando que a pandemia realmente foi um mar de teorias da conspiração e sobre a Covid, com a China, o comunismo. Eu fiz um artigo que era relacionado às teorias da não, teorias da conspiração não. Era um artigo sobre 2 canais do YouTube religiosos de destaque, um católico e o outro evangélico, e como que eles estavam falando sobre a Covid-19 em seu canal. E, nossa, teve muita teoria da conspiração, muito, sobre como isso era algo para acabar com o cristianismo, porque foram os chineses e os comunistas para acabar, e porque era algo apocalíptico também. E isso mais até no canal católico do que no evangélico. É bom destacar, no canal evangélico que eu vi estava muito mais ligado com as eleições aqui. Ambos eram anti-quarentena, tudo isso, mas tinha muita teoria da conspiração. E aí, no teu artigo, Rodrigo, que eu li o teu artigo feito com o Afonso sobre o professor Terra Plana, eu achei muito interessante que tem uma parte ali que você pega, e eu até gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso aqui para o pessoal também, que é como os canais, porque, por exemplo, essas fake news estão sendo propagadas em algum lugar. Por que elas continuam sendo propagadas ali? Por que não eliminam isso? Quando eu fiz o artigo da Covid, eu estava assistindo vídeos no YouTube em dezembro de 2020. Veja, a pandemia começou em março e eu estava assistindo vídeos conspiratórios em dezembro para fazer esse artigo que foi sobre todo o ano de 2020. E eles estavam no ar. Eram vídeos antes de quarentena, eram vídeos falando da vacina que podia matar criança, era umas coisas absurdas. E como que isso pode continuar no ar? Quem que está sendo favorecido com isso? A gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook, a gente tem o Twitter, são canais que não são canais pequenos. O Bolsonaro, às vezes, tem uma live dele ali que cai, tem um post que cai. Mas se diariamente a pessoa está propagando fake news, desinformação, por que não há alguma atitude com mais ênfase sobre isso, né? Por que essas redes que têm como fazer algum trabalho sobre isso não fazem? Então, eu acho que seria bem interessante, porque, por exemplo, no teu artigo você traz o professor Terra Plana com um exemplo bem interessante sobre isso, e a gente pode ver que ele é realmente um exemplo de tantas desinformações e conspirações que acontecem aí, como o finado Olavo de Carvalho, né? Que agora não sei se ele está nesse paraíso New Age aí que ele queria ou não, mas ficamos aqui, não, ficamos aqui agora debatendo, porque realmente fica esse professor Terra Plana, todas essas coisas, acontece que eles têm muito do Olavo ali, né? Um parece que alimenta o outro, todas essas teorias da conspiração. Mas, em princípio, é isso. E eu adorei a aula. Depois eu quero terminar para agradecer mais um pouco. Muito obrigado, Marcela. Adorei as questões. Muito bom. Primeiro, respondendo a moça que falou do Judas e o Messias Negro. Eu vi esse filme.
E realmente, não é a teoria da conspiração que a CIA se organiza para destruir grupos de esquerda, como foi nesse caso, o grupo negro marxista. E isso mostra no filme, isso é um fato. Mas a teoria da conspiração de esquerda, ela foi um pouco mais longe nesse sentido, falando que, por exemplo, que a CIA fez a AIDS no laboratório para destruir os pobres, os negros e coisas assim. Então, vai mais além do que esses meros atos antissubversivos. Mas é com certeza uma boa questão, porque em algum momento a gente não sabia que isso era assim, né? A notícia oficial que chegava quando um grupo igual aquele acabou era de que, não, teve um tiroteio, morreram. E com o tempo, muitas teorias de conspiração viraram verdade, viraram conspirações, viraram história. Então, por isso que eu acho que a gente não pode se intimidar por causa do rótulo. Assim. É um rótulo que a teoria da conspiração era uma coisa folclórica por muito tempo. Assim, vamos falar de teoria da conspiração. É aquele negócio legal do churrasco de noite, depois da piscina. Igual a história de horror, né? Aquela coisa. Era uma coisa folclórica por muito tempo. E, de repente, ganhou esse estigma bem justificado até de discurso extremista, assim, discurso de ódio extremista. E muitas vezes com razão. Mas só porque a gente desconfia de uma versão oficial de alguma coisa, não quer dizer que a gente é de direita. E aí eu trago, respondendo a Marcela, eu notei vários pontos para responder ela. Eu trago um ponto de que, por exemplo, até para a gente não cair nessa intimidação de, olha, vem cá, volta para a gente, sabe, as instituições, o jornalismo tradicional, tipo, olha, esse mundo horrível da internet, de mentiras e teorias da conspiração, de discursos de ódio, não, vem cá, volta para a gente agora que está tudo bem. Agora não estava tudo bem quando estava com eles também, tinha muitos problemas, e os erros deles quebraram a própria credibilidade deles e levaram as pessoas a necessitar dessas fontes alternativas. No sentido mais direto, então, por exemplo, eu não sei qual a diferença de mim. Quando eu estou descrevendo um conspiracionista em alguma coisa que eu estou escrevendo, eu não sei muito qual a diferença dele de mim, que eu escreva. Eu me sinto até um pateta escrevendo. Eu escrevo, ele desconfia do governo, ele desconfia do jornalismo. E aí, quem não? Assim, quem com bom senso essa altura não desconfia disso? Ele desconfia da ciência. Ok, eu sou um cientista com todo amor, e o meu dever como cientista é sempre falar a verdade e tudo isso. Mas a gente, dentro da ciência, tem muito problema também, muita coisa a gente desconfia. Assim, as instituições estão em crise para a gente e para eles. Eles reagem de tal forma que a forma deles é retomar o discurso de ódio para trazer um mundo conservador de volta. São pessoas conservadoras. E a gente tem o nosso ceticismo com as instituições também, e isso é uma coisa que a gente vai ter que decidir. Isso é uma coisa que tem sido pouco falado. A gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer com o nosso ceticismo, né? Como que a gente vai reconstruir essa fé nas instituições, ou como a gente vai ter suspeitas de descrenças com as instituições de uma forma autocorrigível, de uma forma saudável. A gente vai suspeitar dos jornais e do governo e até da ciência. Porque na quantidade de estudo pago que tem, quem está dentro sabe. E vários... É o que eu falei uma vez em algum congresso, muitas vezes o diagnóstico dos teóricos da conspiração é correto, mas a proposta de ação deles e o inimigo que eles identificam é errado. Mas as coisas que alienam eles... Alienam em inglês, né? O que é o alienate, em português, não sei, as coisas que confundem eles, que desnorteiam eles, são meio... A gente também é vítima. E a facada é um exemplo disso, é um acontecimento extremamente suspeito. E aí? E agora? A gente vai ter que suspeitar dele, a gente vai ter que criar uma narrativa que se encaixa muito numa teoria da conspiração. Mas e aí? Agora? A gente virou de direita porque a gente acredita em teoria da conspiração? A gente, igual para a Carta Capital, a gente se igualou a eles, finalmente, e chegou no mesmo nível? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que puxar, a gente tem que saber fazer as suspeitas institucionais sem destruir as instituições. Eu acho que a teoria da conspiração da facada é uma teoria da conspiração
assim, benigna, no sentido que ela não está propondo discriminação ou ação violenta contra nada, eles querem uma investigação melhor de uma coisa que aconteceu. O documentário do Joaquim é isso, não tem momento nenhum que ele está instigando algum tipo de paranoia, algum tipo de comportamento violento, algum tipo de ódio a algum grupo. Nem mesmo, é muito mais um desgosto, assim, uma descrença com o bolsonarismo do que, olha só, vamos pegar nas armas para ir lá atrás deles, vamos exterminar eles da sociedade, vamos fazer isso, eles não têm direito de acreditar nisso, é muito mais isso, e aí se torna uma coisa muito diferente. Quando a gente desconfiava da Lava Jato, o que quer dizer? Quando a gente desconfiava ilegalmente da Lava Jato, era a mesma coisa, assim, a gente fez a oposição, a gente falou, esses juízes estão comprometidos, tudo indicando isso, a gente tem várias coisas que apontam nessa direção, a gente tem muita suspeita com a facada. Eu até consigo, a minha vida, aceitar ambiguidades, algumas, a maioria delas. Agora, a facada nem chega a ser uma ambiguidade para mim, por causa que a facada foi o que ela foi, assim. Como eu falei, como Marcela brilhantemente falou, a facada mudou tudo da eleição, ela foi completamente utilizada, e ela foi... E assim, o tempo prolongado dele no hospital, a forma como ele faltou nos debates que não precisava, assim, ela ser comprovada como uma fabricação seria a cereja do bolo, claro, mas para mim ela já foi. O ambíguo é bem satisfatório para mim. E aí, claro, o documentário levanta coisas muito importantes, o paradeiro do Adélio, aquela doideira toda, quem é esse cara, são coisas importantes que a mídia tradicional não perguntou, que as autoridades tradicionais não perguntaram, e ele ali como num veículo de mídia alternativa, como um repórter investigativo, como um crítico, né, igual o pessoal do GFK lá atrás, com razão, que doideira aquela, um cara assassinou o que acabou de matar o presidente no apartamento. Como? Se eu fosse uma pessoa assistindo, eu ia pensar, não, isso é uma queima de arquivo. E até hoje está em aberto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que criar uma forma construtiva de suspeitar do sistema que não propõe destruir ele, igual tanto a direita quanto o neoliberalismo, tanto a direita liberal quanto a extrema-direita propõe. Sobre o que a Marcela falou, da pesquisa dela e dos canais, eu anotei umas coisas aqui. Um cara do Intercept me entrevistou uma tarde inteira uma vez para uma entrevista, e infelizmente eu falei bastante, a gente trocou ideia, foi super gentil comigo, mas eu não saí na reportagem final. Estou vendo, né, que até hoje eu não superei. Mas essa reportagem é excelente, especialmente porque ele toca no seguinte: pessoas estão indo para o Telegram suspeitando da vacina, com teorias de conspiração que a vacina faz mal. Ponto. Elas estão saindo dias depois como neonazistas. Existe uma coisa que a gente pode chamar de radicalização nessa estrutura das redes sociais com as teorias de conspiração. No caso do antivacina, os grupos estão pegando pessoas que acreditavam só que a vacina fazia mal e doutrinando elas, por que não usar essa palavra, com discursos extremistas que elas anteriormente não teriam contato. E aí que é o perigo da questão, e aí que é como cresce muito isso. As redes, os canais que a Marcela falou, e que eu analisei no artigo do terraplanismo, existe, de novo, o algoritmo radicalizando as pessoas. Existem estudos científicos, jornalísticos. Tem uma matéria boa no New York Times, acho, uns anos atrás, que o cara que abre a história dele é até de Niterói, eu acho. Como o YouTube está radicalizando o Brasil. Que o cara entra no YouTube e ele vai atrás do interesse dele, música, sei lá, heavy metal, ou futebol, ou não sei, alguma coisa assim. E o algoritmo vai direcionar ele para vários lugares. E que isso no Brasil, ele estava direcionando especialmente jovens homens brancos, que os interesses deles, sei lá, de cultura pop, estavam direcionando eles para o Nando Moura, para o Olavo de Carvalho, e para esse tipo de conteúdo. O conteúdo terraplanista, que a gente teve contato, e conspiracionista, essa pirâmide, né? Você viu, e eu também, quando a gente foi fazer isso, que tem o grandão na A, isso, sei lá, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, enfim,
tem um grandão lá, que é o, sei lá, Alan dos Santos, ou enfim, Nando Moura, que é um popstar, né? Olavo. E aí tem um médio na pirâmide que são mais canais falando daquilo, e tem uma base com muitos canais de pequeno alcance, mas que juntos chegam em muita gente falando dessas coisas. E tudo no ar, igual a Marcela falou, tudo no ar, por causa que as plataformas ganham dinheiro com isso. O YouTube ganha muito dinheiro, assim, o YouTube, Facebook, Twitter, eles ganham muito dinheiro com conservadores, e as ações que eles fizeram, assim, o YouTube tirou o super conspiracionista americano do Trump, Alex Jones, um cara muito doido. Quando ele foi processado por falar que ameaçar uma mulher de agressão, ele falou, não, olha como são as coisas. Ele falou, não, é tudo um personagem, esse conspiracionista. Ele falou isso legalmente, Alex Jones. É tudo um personagem. O YouTube removeu ele, foi longe demais, tal. Mas ele remove outro aqui, e a pirâmide está toda operando, assim, ela não para. E a gente tem o WhatsApp ainda, e o Telegram crescendo. O Telegram tem o esquema do canal, né? Que é diferente do WhatsApp, e excelente para distribuir esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. E não existe. Tem algum lugar o Zuckerberg admitiu que o conservador é o público principal do Facebook. Então, nas plataformas desreguladas, ultraliberais, não existe interesse em eliminar esse conteúdo, só para inglês ver. Lembra o Trump? O Trump, aos 49 do segundo tempo, quando ele já tinha perdido a eleição, tiramos do ar. Agora, depois de 5 anos, 6 anos dele, tudo de ruim. Ele postou ali tudo, mentiras, ataques, calúnias, ensinou agressão física, tudo. Aos 46 do segundo tempo, tirou do ar, censurou. Ou colocou, né? Agora de repente até ajuda, não sei, mas agora no YouTube, ou no Facebook, Instagram, falou de eleições do Brasil, tem pequenininho, clique aqui para ver as eleições. Clique aqui para se informar do coronavírus. Pequenininho assim, mas assim, extremamente mínimo. A verdade é que eles não têm interesse em se regular direito, e não têm interesse em tirar esses conteúdos do ar, e não têm interesse em contribuir, por exemplo, sei lá, para a ciência, abrindo o código dos algoritmos para a gente ver como funciona, a gente ter uma ideia. Eles não têm interesse, porque faz muito dinheiro para eles. Eles estão ganhando muito dinheiro, e é muito em cima disso, assim, muito nesse tipo de conteúdo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu acho que é isso. Legal, Kinan, muito bom. E eu destacaria da sua fala uma coisa que achei muito impressionante, né? Que é você entra no grupo de Telegram acreditando numa teoria da conspiração e você sai um fascistinha, né? Você sai um nazista. Isso é surreal, né? Surreal, porque começa de uma forma que aparentemente não é agressiva, né? Aparentemente é inofensiva. Acho que isso é bem importante de se manter alerta. Chegaram vários superchats aqui da Lia Oliveira. Ela diz, não é admiração, mas existe competência de tática de guerra e diversionismo, falando sobre a estratégia de comunicação do governo Bolsonaro. A Vanessita diz aqui, o que está em jogo aqui é a legitimidade de quem decide o que é real. Qual é a métrica? Uma pergunta importante aqui, até sobre a discussão das instituições, né? A crise da credibilidade das instituições, do jornalismo, da ciência. E ela também tinha perguntado assim, como é que esses discursos são construídos e por que ganham força social? Acho que até dá para discorrer um pouco, né, sobre por que ganham força social na sua fala final. Eu peço para você falar um pouco sobre isso. A Lia Oliveira também diz aqui, claro que foi fakeada, pois teve rascunho e efetivação. Ela também diz, tem coisa que claramente não se encaixa em teoria da conspiração, é ao vivo. Nos consideramos mais racionais do que somos, mas agimos mais de 50% por fé, embora não pareça. Esses foram os comentários que chegaram aqui, os superchats, né? Mas tem vários outros comentários aqui, o pessoal participando muito. Inclusive, teve até uma sugestão aqui, ó, de o 247 manter um espaço para teorias da conspiração, sexta às 11. E aí ele foi super apoiado aqui, o Ednei. Não sei se ele está sugerindo que seja um espaço para que se crie e se converse sobre teorias da conspiração, ou para se debater
estudando as teorias, né? Mas eu vou te passar para essa fala final, Kinan, e se você puder comentar essas últimas falas aqui do pessoal. Esse é um problema. Quando eu falo que pesquiso teorias de conspiração, as pessoas acham que eu acredito nelas, em todas elas. Mas não, é o estudo delas por fora. Ah, não... teve um cara que perguntou aqui, o Nivaldo, ele perguntou assim, quer dizer que você não acredita que o 11 de setembro foi armado, etc., pelos próprios Estados Unidos? Então, o Kinan, ele já tinha avisado aqui que ele não vai ficar falando em qual ele acredita e em qual ele não acredita. Eu acho que manter um mistério e uma credibilidade. Mas, eu não admiti no programa inteiro, né? Na aula inteira, quais eu acredito ou não acredito. Mas, sendo fabricada ou não, a facada, eu queria falar que o documentário da facada do 247, do Joaquim, que eu acho que ele foi um grande serviço à liberdade de expressão e que ele foi muito importante de ter sido feito. Independente disso, é teoria de conspiração ou não. E, com certeza, brilhante. Parabéns. Ele, inclusive, enfrenta isso que você fala, né? Que a gente não deve ficar preso ao rótulo, né? E deixar de falar sobre isso, porque é isso que a imprensa faz em relação a esse caso. Não, isso é teoria da conspiração, eu não posso investigar, eu não posso entrevistar ninguém sobre isso, porque eu vou ser chamado de conspiracionista. Aí ninguém enfrenta o debate, né? O documentário ele acaba fazendo isso, mesmo recebendo esse rótulo de conspiracionista. Com certeza. Não vou falar que nasceu disso, mas se a teoria da conspiração do Kennedy, a mãe das teorias da conspiração, ela nasceu, como eu falei, do desinteresse do jornalismo em investigar uma ponta solta. Se eles fossem em cima daquilo para saber a história do Jack Ruby e blá, 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 porque, de repente, não teria tido tanta interpretação independente e crítica. As pessoas estavam insatisfeitas com o trabalho da imprensa. E ele está muito certo quando ele fala isso. Essa é uma suspeita, especialmente essa mídia tão... como falaram, né, alguém falou de quem decide o real, que é uma briga de legitimidade. E é uma briga muito territorial, às vezes, especialmente com a imprensa tradicional. Até aqui pode, até que você nunca dá uma palavra sobre. E foi assim, acho. A mídia, antes da internet, enfim, a Globo, por exemplo. A Globo é aqui, esse é o mundo da Globo. O que está acontecendo daqui não existe oficialmente. E aí as pessoas veem que existe alguma coisa oficialmente. E aí a internet cai de uma hora para outra e ninguém sabia como usar, despreparado. E dar ferramentas para essas pessoas tentarem entender o que está acontecendo fora desse mundo que a instituição, as instituições, né, especialmente da imprensa tradicional, falam que existe ou não. Então, muito sobre isso. Eu acho que essa a gente está numa briga. Estou falando num veículo alternativo que a sala está passando. Se eu tivesse num veículo tradicional, eu estaria aqui de terno, não sei, de casaco, eu ia falar: teorias da conspiração são muito ruins. Saiba quando elas podem acontecer. Seria alguma coisa assim. E isso é insatisfatório, assim. E aí as pessoas insatisfeitas, muitas podem ir para, enfim, para direções não muito legais. Deixa eu ver as últimas perguntas. Eu acho que eu acabei respondendo, assim, era mais um extra do que eu falei do Joaquim, mas eu acabei respondendo quem perguntou como que elas ganham força social. E eu acho que é isso. Eu acho que dessa suspeição, assim, dessa disputa pelo real. Olha só, eu tenho esse real aqui, mas é só isso? E aí, de repente, as pessoas têm, em massa, ferramentas para checar, né? Que acaba o que o meu avô fala sobre jornalismo, né? Fatos, que antigamente era o deu no rádio. Se falou deu no rádio, é verdade. Mas com o tempo não, tem mais coisas além do rádio, e você tem outras fontes, tem outras... E cria essa necessidade, assim, essa suspeita até de que essas instituições não estavam servindo a gente como elas deviam servir. E aquilo também, né, que você mencionou, que tem um documentário na Netflix sobre terraplanismo,
que fala muito sobre isso, que é fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade que detém uma informação que o restante não tem. Então, se sentir parte de algo, né? Você se sentir incluído, eu acho que essa é uma característica forte também. Sim, a cultura da conspiração, eu encaixo muito ela na identidade de consumo neoliberal. Assim, começa em no Telegram, né? Igual a gente falou, por que alguém começa acreditando só em vacinas e de repente está acreditando em neonazismo, coisa assim? Porque a pessoa faz amigos no caminho, ela constrói uma comunidade, ela se sente acolhida. Quando eu comparei lá atrás com, não, ele é punk, ele é gótico, ele é colecionador de tal coisa, ele vai numa conversa. Essas identidades de tribo mesmo, de consumo, de pessoas que têm gostos em comum, a cultura da conspiração é muitas vezes sobre isso, eu acho, sobre elas se unirem nesses espaços, e aí vira uma identidade da pessoa, assim. Muitas vezes, assim, sei lá, às vezes a gente defende amigos nossos, mesmo quando eles estão errados em alguma coisa, não sei, o nosso comportamento fica ainda mais emotivo quando a gente está em comunidade, porque a gente quer tanto pertencer à comunidade, a gente quer proteger a comunidade e às vezes a realidade pode ficar até em segundo plano, assim. Como assim que as vacinas funcionam? Então, todo mundo que eu conheci lá no grupo do Zap, de não sei aonde, de terraplanistas, de alguma coisa, né? Eles fazem convenções, fizeram lá em São Paulo em 2019. É um estilo de vida. É uma boa palavra, eu acho. Estilo de vida. Estilo de vida é boa, né? Porque um conspiracionista hoje deve ser conspiracionista em outros dias também, em outras histórias. Marcela, vou te passar para a nossa despedida, começar a rodada de despedidas aqui. Eu queria agradecer muito por estar aqui hoje com vocês, pela excelente aula do Kinan. É um assunto extremamente atual, relevante, ainda mais quando a gente lembra que está em ano de eleição, então novas teorias conspiratórias surgirão ainda este ano. E queria também aproveitar para lembrar que na próxima sexta a gente não vai ter aula por conta do feriado, mas estaremos de volta, Gisele, com a professora Aline aqui. Então, dia 24, todo mundo aqui. E também destaco que em breve a gente vai ter novidades sobre a segunda etapa do projeto de formação. Enfim, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, foi muito, muito bom. E nos vemos, então, daqui 15 dias. Legal. E só para antecipar, obrigada pelos avisos, Marcela. Essa segunda etapa é basicamente vocês agindo contra as fake news. Muitas perguntas aqui em várias aulas foram no sentido de, tá bom, mas o que a gente faz, né? Então, a segunda etapa é a ação. Então, quem usa redes sociais, quem é ativo, tem alguns perfis, mas não precisa ser só redes sociais, Twitter, Facebook, são grupos de conversas também. Então, essas pessoas farão parte de um grupo que vai agir contra as fake news e agir contra as conspirações, e isso é a segunda etapa do curso. Então, é bem importante que vocês venham na próxima aula, e a gente vai anunciar, vai detalhar melhor, e formar esse grupo, né, para que haja, depois de todas essas aulas, que vocês aprenderam tantas coisas, vocês vão poder ser brigadistas, né? Vão combater os incêndios que estão por aí. Rodrigo Kinan. Gente, foi um prazer estar aqui. Tem sido um prazer, foi um prazer como moderador ou por trás do palco, ajudando, mas hoje foi incrível. Eu consegui falar tudo que eu queria. Obrigado, Marcela e Gisele. Foi muito bom, me diverti muito. Legal, tem muitos comentários super divertidos hoje. A Vanessita está dizendo que se for para agir é um perigo, né? Porque ela vai querer matar coleguinhas. Enfim, a Lia Oliveira mandou muitos apoios hoje. Queria agradecer demais todo mundo que mandou apoio, principalmente a Lia, que mandou vários. E, enfim, foi a Dina dizendo aqui, tô adorando essa aula, esse curso todo. Teve alguém aqui que falou que chega cansado do trabalho, acho que foi o professor Tony.
chego cansadão do trabalho, mas assisto todas as aulas e tal, aqui. Não perco a aula. Parabéns, Gisele e convidados. Então, é super satisfatório ler isso de vocês. Valeu, gente. Obrigada demais. Obrigada, Kinan. Obrigada, Marcela. Até semana que vem para todo mundo. Beijos. Semana que vem não, daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Conheça a Rede Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa